Todo leitor conhece a sensação da culpa que a gente carrega quando a gente não lê tanto assim no mês. E em fevereiro eu li 2 livros, e um livro eu gostei muito, mas eu fiquei empacado nele por um bom tempo. Fora que eu comecei uma leitura que eu interrompi e mais uma vez essa leitura ficou para trás. Mas eu vou contar para vocês qual é esse livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo achei enrolado e o que eu achei sobre ele no final. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um livro antigo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro aqui do Jim Contes, Estranhos. Autor que é muito conhecido lá fora como um grande autor de terror, inclusive citado muitas vezes próximo ao Stephen King. Autor também que tem muita obra lançada, só que no Brasil ele não pegou esse hype todo. Tem alguns livros dele publicados por aqui, a maioria deles esquecidos. Inclusive esse Estranhos aqui é um livro que é de difícil acesso. Fiquei muito feliz quando eu consegui tê-lo em minhas mãos. Outro livro que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês, que chegou do Estante Virtual no mês passado, pouquinho tempo atrás, foi esse Tensão no Gelo, também do Jim Contes, e vocês viram que eu comprei outro dele também, chamado Guardião. Então se você tem um sebo aí perto da sua casa e encontre obras desse autor, compre, porque logo será raridade de fato. Mas falando sobre essa obra em questão, aqui não será um único protagonista, serão 31 protagonistas da mesma história. Então, bota complicação nisso. A gente vai conhecer pessoas que se hospedaram em um hotel de beira de estrada, ou pessoas que trabalham nesse hotel esse chamado Hotel Tranquilidade, e que depois dessa hospedagem, que durou alguns dias, elas retornam para suas vidas normais, só que elas não lembram nada daquele período, e elas têm traumas severos, e elas começam a perceber esses traumas nos seus cotidianos, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da vida delas. Então a gente vai ver o caso de uma médica cirurgiã que é Ginger, que ela ainda não está fazendo grandes cirurgias, ela é apenas a pessoa ali que fica próxima ao médico cirurgião principal, só que ela tem a chance de, enfim, ocupar esse cargo de cirurgia principal, só que ela passa a ter uns surtos extremamente estranhos, aonde ela tem medo de objetos muito específicos. Ela tem medo de uma luva preta, ela tem medo da água do ralo, então ela tem esses momentos traumatizantes. Outro personagem bem importante é um escritor muito famoso que tem um livro inicial de sucesso ali, que é o Crepúsculo, que vendeu vários números. Ele está escrevendo o seu segundo livro, só que de repente ele começa a ter ataques de sonambulismo muito severos. Ele dorme em sua cama e acorda em outro lugar. Só que não é só acordar, ele acorda cercado de facas, cercado de barricadas nas portas, acorda gritando. Em um desses episódios, inclusive, quando ele acorda, está escrito no seu computador: eles estão chegando, eles estão chegando. Então ele fica aterrorizado. O que está acontecendo? O que ele não está lembrando? E a gente vai conhecer vários personagens que vão ter outros tipos de trauma. Então tem diversos traumas aqui, e todos eles passaram por esse Hotel Tranquilidade e não lembram o que ocorreu nesses dias que eles estavam lá. E eis que eles não se conhecem, são pessoas completamente diferentes, de mundos diferentes e de lugares diferentes geograficamente, só que aos poucos, no desenvolvimento da história, a gente vai perceber que o Jim Contes vai aproximando esses personagens, e eles vão tendo também alguns lampejos de memória, alguma coisa relacionada à lua. Tem uma menina que é uma criança que ela começa a desenhar freneticamente a lua, ao mesmo tempo que outro rapaz começa também a ficar aficionado, compra binóculo, compra livros e livros e livros e livros, começa a fotografar a lua e colocar no seu quarto. Então tudo meio que vai juntando por uma semelhança de que algo aconteceu com todos eles ao mesmo tempo, e que de formas diferentes eles reagiram a esse acontecimento. E conforme o livro vai fazendo com que esses personagens se reúnam, a gente também vai ter acesso a esse mistério que o Jim Contes criou também, e é aí que a história, enfim, vai se desenvolver para o seu fim, que eu não vou dizer para vocês que é climático. Eu já li algumas obras do Jim Contes, e uma coisa que eu sempre falo dele é que ele é um autor com muita criatividade. Se você pega uma sinopse de qualquer livro do Jim Contes,
você fica instigado a ler ele, porque de fato é uma coisa nova, diferente. É o que eu sinto falta no terror contemporâneo, de histórias que não sejam exatamente as mesmas coisas que a gente já está habituado a ler, como por exemplo nos thrillers, que é, sei lá, garota desaparecida no meio do lago, ou meninas jovens assassinadas, ou relacionamentos conturbados, que ou é a esposa ou o marido assassino. A gente já está muito cansado desse tipo de história. E essas histórias do Dean, elas sempre são muito criativas. E o que eu gosto dele também é o fato de que o mistério ele não é entregue nas primeiras páginas. Ao contrário, esse livro aqui tem 712 páginas. O encontro dos nossos personagens e o início da solução desse mistério vai se dar lá pela página 400. Então pensa, é muita página e muitas coisas acontecendo. Só que o Jim Coates, ele não é como outros autores que em 400 páginas faria com que a história fosse chata. A história aqui foi muito legal. Tanto que eu estou no grupo DLC com um monte de pessoas maravilhosas lá que curtem livros de terror também. E eu mandei uma mensagem em determinado ponto da leitura do livro falando, nossa, eu acho que eu estou lendo o livro do ano, porque eu estava muito feliz com a história, estava instigado, queria saber o que estava acontecendo. E o fato de ter muitos personagens não foi algo negativo para esse livro. Primeiro porque há um detalhe muito específico dessa obra que eu comprei em sebo, que eu acredito que ninguém mais vai ter essa sorte. Aqui, por exemplo, Elko County, Nevada, que é o lugar onde a pessoa está. Ao lado, a pessoa escreveu a caneta, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas a caneta ao lado está escrito Ernie, hoteleiro. Então, eu já sei que esse capítulo vai ser sobre o Ernie. E mais para trás, no início do livro, vai sendo apresentado os personagens e a sua profissão ou o seu problema. Então, muitas vezes aparece, sei lá, escritor, sonambulismo. Então, isso meio que me ajudou no decorrer da história. Mas mesmo sem essa ajuda, eu acredito que quem for ler o livro in natura, assim, sem nenhuma marcação, ainda assim é muito possível de ser entendido, porque o Coates ele vai apresentando os personagens aos poucos, ele não vai abrir essa porta para sair 31 pessoas. Eu falo 31 porque são o número de pessoas que estavam na tranquilidade, mas eu acho que ele deve apresentar umas 15 personagens para nós, mais ou menos. E ele tem uma técnica que é bem interessante, que vai apresentando de pouco a pouco. Então a gente vê, sei lá, 4 personagens e vai alternando a história de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até a gente se acostumar com aqueles personagens e daí aparece um quinto. E aí a gente vai esquecendo lá o primeiro. E assim vai indo, ele vai apresentando aos poucos. Agora vamos à parte ruim dessa história. As soluções desse mistério para mim não foram tão legais assim. Eu não vou dizer para vocês que eu fui rápido a matar a charada, eu demorei um pouquinho, eu fiquei meio que curioso mesmo, querendo descobrir junto com os personagens. Só que quando eu descobri, eu já imaginava que fosse para esse lado, e aí eu fiquei, ok, vamos ver como que ele vai apresentar, se for de fato isso que eu estou imaginando, como que ele vai apresentar esse gancho narrativo, ou essa coisa nova aí, que vai se apresentar como a solução desse grande mistério. E aí, quando ele vai, de fato era aquilo que eu havia imaginado, quando ele vai apresentar esse mistério para nós, as soluções, as respostas e as consequências das respostas, fica bem xoxo. Eu até tenho um rapaz que é chamado Felipe, que ele participa da leitura coletiva, que ele comenta que ele acha que os fins dos livros do Jim Coates são muito bonzinhos, muita água com açúcar, aquela coisa de querer fazer com que todo mundo fique feliz. Nesse livro aqui, eu senti isso muito. Parece que é um final muito de desenho da Disney, muito de sessão da tarde, então é bem tranquilinho, assim, tipo, toda a expectativa gerada para as coisas que iriam acontecer, elas se esmiuçam nessas páginas e fica fraco. Para vocês terem uma ideia do livro que eu imaginava que ficaria para top 10, assim como ficou do fundo dos seus olhos do Jim Coates no ano passado, esse aqui eu dei uma nota 3, então de 1 a 5 dei uma nota 3, porque de fato a velocidade narrativa decresceu com força aqui. Mas mesmo assim, não é um livro que mereça ser jogado fora, sem sombra de dúvida. Esse autor é fenomenal, eu gosto muito da forma como ele escreve. Gosto muito da sua criatividade, da forma como os personagens estão ali. Então leia, se você tem chance de comprar, leia, tire sua conclusão, escreva embaixo o que você achou, caso você já tenha lido, porque vale a pena. Garanto para você que esse livro aqui de sebo que você vai pagar R$ 15 vale muito mais do que muito lançamento que está chegando por aí e que tenta inventar a roda, tenta fazer uma grande reviravolta lá no final e não é nada. Então isso aqui, a gente sente assim que o autor se deu ao trabalho de escrever uma história grandiosa.
não tem como dizer nada menos do que isso. É uma história grandiosa. São 700 páginas, 400 páginas só de criação de mistério. Isso é inconcebível para a leitura de hoje em dia. A gente não encontra isso mais. E depois tem a sua parte ruim, mas pelo menos você ficar instigado. Mais de um terço de uma obra é uma coisa que, pelo menos para mim, eu acho que merece meu respeito. Então, esta foi minha crítica de Estranhos, do Tim Contes. Comenta para mim o que você acha. E tem muito livro do Tim aí chegando. Eu já comprei 2, Tensão no Gelo e o Guardião. Mas continua a minha busca. Tem o Casa do Mal, que eu ganhei aí pela Luísa da Coreja, maravilhosa, em PDF, ali para eu ler no meu Kindle. Então talvez hora ou outra vocês vejam essa crítica. E ainda tem alguns ali na minha estante. Qual livro do Jim Contes você quer que eu faça crítica aqui? Comenta para mim. Tem algum que chame sua atenção, que você acha legal? Quem sabe eu adianto ele na leitura, caso eu o tenha. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.